Audiolivro Cura Divina, à luz da Bíblia. Autor Kenneth Hagin. Locução Adailton de Jesus. Capítulo 3. Deus, aquele que curava Israel. Salmos era o livro de oração e louvor de Israel. E eles continuamente mencionavam que Deus era aquele que os curava. O Salmo 103, versículo 35, é um exemplo disso. E Ele, o Senhor, é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. As doenças chegaram a Israel pela desobediência à lei. Portanto, o perdão dos pecados significou cura das suas enfermidades. Depois que Deus disse a Israel que a razão das suas doenças e enfermidades era a sua rebelião contra a palavra de Deus e o conselho do Altíssimo, Salmo 107, versículo 11, ele disse no Salmo 107, versículo 17 e 20, os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Observe que os israelitas saíam da proteção da aliança por pecarem. Bem, nós temos uma nova aliança. A Bíblia diz que esta é melhor do que a primeira. Hebreus capítulo 8, versículo 11. Nós também temos a proteção divina. Mas é possível sairmos de debaixo da proteção da nova aliança, da aliança que temos com Deus. Não estou julgando você, estou me julgando. Aprendi a verdade alguns anos atrás, quando eu era adolescente no leito de enfermidade. Fui levantado depois de 16 meses acamado, curado de 2 sérias condições cardíacas, uma doença sanguínea incurável e quase paralisia total. Nos anos seguintes, as únicas vezes que alguma desordem física pôde me tocar foram as ocasiões em que saí de debaixo da proteção, de debaixo da cobertura. E, irmão, eu voltei rapidamente para debaixo dela. Quando digo que saí da cobertura, não significa que eu tenha furtado um objeto ou falado alguma mentira. Eu apenas não estava obedecendo a Deus como deveria. Talvez Ele tenha me dito algo, ou me disse para ministrar de certa maneira, e eu segui ministrando a minha maneira, ao invés da dele. Então, tive que me arrepender e voltar a andar na linha. No minuto em que fiz isso, imediatamente fiquei bem, fisicamente, de novo. Por mais de 65 anos, não tive sequer uma dor de cabeça. Ando em saúde e não tenho planos de ficar doente, ou poderia ficar, mas planejo obedecer a Deus até morrer. Se Jesus demorar, não me importo de dizer que viverei até uma boa idade. Saberei antes o momento de partir e me despedirei de todos. Direi, é isso, pessoal, e então partirei. Quero deixar todos felizes, pois essa é a maneira que irei. Mas, irmão Hagin, você não pode dizer isso. Posso sim. Você pode ter aquilo que Deus diz que você pode ter. Temos uma aliança superior à que Israel tinha. Se era plano de Deus que os israelitas, que a propósito eram servos e não filhos, sob uma aliança que não era tão boa quanto a nossa, vivessem a plenitude dos seus dias sem adoecer,
Imagine então qual era o seu plano para nós que somos filhos de Deus. Se Deus não queria os seus servos doentes, não creio que Ele queira os seus filhos doentes. Creio que seja plano de Deus que nenhum crente jamais adoeça. Acredito que todo cristão deva viver a plenitude dos seus dias. E, se Jesus demorar, simplesmente adormecer nele. Não é, e declaro com ousadia, não é a vontade de Deus que soframos com câncer ou outra doença apavorante que traga dor e angústia. Não, é a vontade de Deus que sejamos curados. Como sei disso? Porque a cura é uma provisão para nós na nova aliança. Nos cultos, tenho certeza de que muitos de nós temos visto curas maravilhosas e milagres acontecerem conforme o Espírito Santo se manifestou através dos seus dons. Porém, creio que às vezes pensamos que a única maneira de Deus curar é por meio de manifestações dos dons do Espírito. De acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 a 10, dons de curar e operação de milagres são manifestações do Espírito de Deus. Contudo, não podemos garantir que Deus sempre vai se mover espetacularmente através dos dons do Espírito, porque a Bíblia diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 11. Portanto, não temos como saber quando Deus irá se mover espetacularmente por intermédio dos dons do Espírito. Porém, sabemos que a sua palavra sempre funciona. A palavra de Deus funciona. Precisamos ter em mente que, quando os dons do Espírito não estão em manifestação, as pessoas ainda podem ser curadas por meio da fé na palavra de Deus. Portanto, sempre podemos ensinar às pessoas a palavra de Deus. De fato, já presenciei milagres e curas maravilhosas como resultado de ensinar a palavra de Deus, da mesma maneira que presenciei na manifestação dos dons do Espírito. Curas e milagres podem acontecer simplesmente por ensinarmos a palavra às pessoas e colocá-las na posição de poder exercer sua própria fé para a cura. Entenda, a palavra é ungida. A palavra de Deus é a mesma, quer eu sinta a unção, quer não. E a palavra sempre funciona. Muitas vezes, penso que as pessoas estão esperando pela manifestação do Espírito de Deus para curá-las, mas elas não precisam esperar por uma manifestação do Espírito, pois a palavra de Deus vai sempre funcionar para elas. Por exemplo, se os médicos lhe dissessem que você iria morrer, você esperaria simplesmente por uma manifestação do Espírito de Deus antes de aceitar a cura que Jesus já providenciou para você? Não, claro que não. Graças a Deus a Bíblia diz: e Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículo 17, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Se você foi sarado pelas feridas de Jesus, então você está sarado agora pelas suas feridas. Em meu ministério, já vi mais pessoas serem curadas por terem ouvido a palavra de Deus e agido na sua própria fé do que de outra maneira. Louvado seja Deus! A palavra de Deus é poder de Deus. A palavra de Deus funciona. Por essa razão, Paulo disse a Timóteo que pregues a palavra,
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É pela palavra também que temos a certeza de que é a vontade de Deus nos curar. Termina aqui o capítulo 3 do audiolivro Cura Divina à Luz da Bíblia.